O filho mais velho disse que ela não tinha mais condição. Disse na frente de 13 pessoas no almoço de domingo, na varanda da fazenda que ela construiu com as próprias mãos. Márcio bateu o copo na mesa e pediu silêncio. A varanda da fazenda estava cheia, como nos velhos tempos. Os 3 filhos de Elvira, as esposas, os netos, a vizinha Zulmira, que sempre aparecia sem ser chamada e nunca era mandada embora. O cheiro de feijão tropeiro se misturava com o de terra molhada. Tinha chovido de madrugada e o pasto ainda brilhava. As galinhas ciscavam embaixo da mangueira. O vento balançava as roupas no varal. Tudo na fazenda continuava no ritmo de sempre, menos a mesa. Elvira estava na ponta, lugar que era de Antenor, o marido, antes de morrer. Depois que ele se foi, ela sentou ali e ninguém questionou. O prato dela estava cheio: arroz, feijão, couve, torresmo. A mesma comida que ela fazia desde que os filhos eram do tamanho do fogão. Até aquele domingo, sentar naquela ponta significava alguma coisa. Márcio era o mais velho. 52 anos, camisa social mesmo no calor, relógio que custava mais do que o trator da fazenda. Morava em Palmas há 19 anos. Voltava 2 vezes por ano, Natal e quando precisava de alguma coisa. Chegava sempre com o carro lavado, estacionava na frente da casa como se estivesse visitando um cliente. Cumprimentava a mãe com um beijo no topo da cabeça, o tipo de beijo que se dá em gente que já encolheu. Mãe tá ficando esquecida, ele disse. Não olhou para ela. Olhou para os irmãos. Semana passada ligou para mim 3 vezes perguntando a mesma coisa. Deixou o fogão aceso 2 noites seguidas. Cássio me contou que ela saiu andando na estrada de madrugada sem saber para onde ia. Cássio, o do meio, 45 anos, não confirmou nem negou. Mexeu no prato. Cássio sempre mexia no prato quando não queria se comprometer. Morava numa cidade vizinha, vendia peça de caminhão, aparecia na fazenda a cada 2 meses. O bastante para dizer que visitava, pouco demais para saber como a mãe estava de verdade. Elvira ouviu, não mexeu no copo, não mexeu nas mãos. Ficou parada como quem já sabia o que vinha. A colher do feijão tropeiro ainda estava na mão esquerda. Não tremeu. Eu pesquisei um lugar bom em Palmas, Márcio continuou. Tirou o celular do bolso, mostrou fotos. Corredor branco. Jardim com banco de cimento. Uma velha de avental sentada numa cadeira de rodas, olhando para uma televisão. Limpo, organizado, com enfermeira 24 horas. Não é barato, mas a gente racha entre os 3. A palavra asilo não foi dita. Não precisou. Zulmira largou o garfo. O barulho do metal no prato foi o único som por 4 segundos. Zulmira tinha 55 anos, morava na propriedade vizinha e devia a vida da filha a Elvira. Parto complicado, cordão enrolado, hospital a 2 horas de estrada. Elvira resolveu com as mãos e uma oração. Desde então, Zulmira aparecia todo domingo. Trazia bolo de fubá e levava embora as fofocas da semana. Mas não era fofoca o que ela ouviu naquele domingo. E a fazenda? Perguntou Rogério, o caçula. 38 anos, magro, unha suja de terra. O único dos 3 que ainda morava ali. Trabalhava na fazenda desde que largou a escola. Dormia na casa dos fundos com a esposa. Conhecia cada porteira, cada cerca, cada pedaço de terra que alagava na chuva. A fazenda era a vida dele. Se tirasse a fazenda, sobrava um homem sem endereço. A fazenda a gente divide, disse Márcio, 3 partes iguais. Cada um faz o que quiser com a sua. Disse como quem lê cláusula de contrato, sem peso, sem pausa. Como se 120 hectares de terra que o pai dele comprou com 20 anos de trabalho fosse uma conta de restaurante que se racha no meio. Elvira tinha 70 anos. Trouxe ao mundo metade daquela cidade. 47 partos confirmados, fora os que não foram registrados. Mães que gritaram o nome dela de madrugada.
pais que bateram no portão com a lanterna tremendo. Elvira nunca cobrou de quem não podia pagar. Quando podia, recebia em farinha, em frango, em trabalho. Uma vez recebeu um bezerro. Outra vez, um saco de café que durou 6 meses. Antenor dizia que a mulher dele tinha mais crédito na cidade do que o banco. Dizia rindo com orgulho, segurando a caneca de café na varanda. Aquela mesma varanda. Mas Antenor morreu fazia 6 anos, e crédito de parteira não aparece em extrato. Mãe não tem condição de ficar sozinha aqui, Márcio disse, agora mais alto. Agora olhando para Elvira. A senhora entende, né? Não é falta de amor. É segurança. Elvira olhou para ele. Olhou do mesmo jeito que olhava quando ele era menino e mentia sobre ter feito a lição. Não disse nada. Sônia, a esposa de Márcio, estava sentada ao lado dele. Unha feita, cabelo liso, sandália de couro que não era para pisar em terra. Desde que chegou, não tinha encostado no prato. Disse que estava de dieta. Olhava para o celular debaixo da mesa a cada 2 minutos. Quando Márcio terminou de falar, ela guardou o celular e sorriu para Elvira como quem sorri para a visita que já devia ter ido embora. Dona Elvira, a gente já viu o lugar. É bonito, tem jardim. A senhora vai gostar. Elvira não respondeu para Sônia. Nunca respondia para Sônia. Zulmira se levantou, empurrou a cadeira para trás com força suficiente para arranhar o piso de cimento. Márcio, essa mulher pariu você nessa casa, nessa varanda aqui. Ela te amamentou. Nessa mesa ela te deu comida todo santo dia, até o senhor decidir que Palmas era melhor. E o senhor quer mandar ela para um asilo? Zulmira, com todo respeito, a senhora não é da família. Eu sou mais família dessa mulher do que o senhor que aparece aqui 2 vezes no ano, com o carro lavado e a consciência suja. Márcio respirou fundo. Não gritou. Gente que usa relógio caro não grita. Aperta os lábios e espera o outro se cansar. A decisão é dos filhos, Zulmira. Agradeço a preocupação. Cássio continuou mexendo no prato. Rogério olhava para a mãe com a mandíbula travada, mas não abriu a boca. A esposa dele, Nilda, sentada do lado, segurou a mão dele por baixo da mesa. Apertou com força. Rogério não apertou de volta. Tonho, o neto mais velho, 28 anos, estava encostado no pilar da varanda. Filho de Rogério. Trabalhava na fazenda com o pai desde os 18. Tinha os braços queimados de sol e o mesmo silêncio da avó, o tipo de silêncio que não é fraqueza. Eu não vou assinar nada, Tonho disse. Baixo, sem levantar a voz. Márcio olhou para ele como quem olha para cachorro que latiu fora de hora. Neto não assina, Tonho. Isso é entre os filhos. Então os filhos que resolvam. Mas eu não tiro a minha avó daqui. Ninguém está pedindo sua opinião. E mesmo assim, eu dei. Márcio virou para o Cássio. Cássio, tu concorda? Cássio levantou os olhos do prato pela primeira vez. Olhou para a mãe, olhou para o irmão. Fez que sim com a cabeça, não disse uma palavra. Rogério não disse sim, não disse não. O silêncio dele era diferente do de Cássio. O de Cássio era covardia, o de Rogério era medo. Se falasse contra Márcio, perdia a chance de ficar com a parte dele. Se falasse a favor, perdia o direito de olhar a mãe nos olhos. Elvira se levantou, devagar, apoiou as 2 mãos na mesa. O prato dela continuava cheio, não tinha comido nada. Caminhou até a cozinha sem olhar para ninguém. Da varanda, dava para ouvir a torneira aberta. Elvira lavando as mãos. O mesmo gesto que fazia depois de cada parto. Lavar as mãos devagar, secar no pano de prato bordado, dobrar o pano no ombro. O pano ficou no ombro. Zulmira foi atrás. Encontrou Elvira de costas, olhando pela janela da cozinha. A janela dava para o pasto, para o curral, para a estrada de terra que levava até a cidade. 47 vezes Elvira saiu por aquela estrada de madrugada com a bolsa de parto. 47 vezes voltou com as mãos tremendo e o coração cheio.
Elvira! Eu ouvi, Zulmira! E o que a senhora vai fazer? Elvira não respondeu. Tirou o pano do ombro, dobrou em 4, colocou no gancho ao lado do fogão. O fogão a lenha ainda estava quente. Sempre estava. Na varanda, Márcio já falava de papelada, de inventário, de um corretor que conhecia em Palmas, que podia avaliar a terra. Sônia voltou a olhar para o celular. Cássio empurrou o prato para frente. Rogério continuava com a mandíbula travada e as mãos debaixo da mesa. Ninguém perguntou a Elvira se ela concordava. Ninguém perguntou porque ninguém achava que a resposta dela importava. 13 pessoas almoçaram naquela varanda. Uma foi condenada. 12 assistiram. E o fogão a lenha continuava aceso. Elvira arrumou a mala na terça-feira. Uma mala pequena, de couro marrom, que Antenor tinha comprado numa viagem a Goiânia antes de ela nascer. A fivela estava dura. Elvira forçou com o polegar até destravar. Colocou dentro 3 vestidos de algodão, 2 panos de prato bordados, uma escova de cabelo com cabo de madeira, um terço de contas pretas e uma foto do casamento. Ela e Antenor na frente da igreja. Os 2 magros, os 2 sérios, os 2 com medo do que viria. Nenhum dos 2 sorriu na foto. Casamento no interior não era festa. Era contrato. Não levou o chinelo de dedo, não levou o avental. Não levou o caderno de receitas que ficava na gaveta da cozinha com a capa gordurosa de tanto uso. Aquilo pertencia àquela casa. Antes de fechar a mala, Elvira foi até o quarto. O quarto que dividia com Antenor por 48 anos. A cama de casal com colchão afundado no lado direito, o lado dele. O guarda-roupa de embuia que ele construiu com sobra de madeira. Elvira abriu a segunda gaveta, a de baixo, a que ninguém mexia porque estava cheia de pano velho. Tirou um envelope pardo, grosso, lacrado com fita adesiva amarelada. Colocou dentro de uma fronha branca, enrolou e enfiou no fundo da gaveta de novo. Cobriu com os panos, fechou a gaveta, alisou a madeira com a palma da mão. Devagar, como quem se despede de um bicho de estimação. Na terça de noite, Elvira fez a última ronda. Andou pela casa inteira com a mão passando na parede. Passou pela cozinha, pelo corredor, pelo quarto dos meninos, que já não era dos meninos fazia 30 anos, mas ela ainda chamava assim. Passou pelo fogão a lenha e encostou a mão na chapa morna. Ficou ali um tempo, sentindo o calor entrar pela palma. Apagou o fogo antes de dormir. Era a primeira vez em anos que o fogão a lenha apagava. Márcio chegou na quarta de manhã com o carro. Buzinou da porteira. Não desceu. Elvira saiu pela porta da frente carregando a mala com as 2 mãos. Parou no meio do terreiro. Olhou para o quintal. A horta que ela plantava desde antes do Márcio nascer. Os pés de manga que Antenor enxertou. O tanque de lavar roupa com a pedra gasta no centro de tanto esfregar. Olhou como quem tira uma foto com os olhos. Zulmira estava esperando encostada no poste da cerca. Tinha dormido mal. Tinha chorado a noite inteira. Mas ali, de pé, não chorou. Segurou Elvira pelos ombros e disse baixo, perto do ouvido: "A senhora não precisa ir." Elvira colocou a mala no chão. Segurou o rosto de Zulmira com as 2 mãos. Mãos de parteira. Mãos que sabiam segurar cabeça de recém-nascido, que sabiam a pressão certa para não machucar e não deixar cair. "Eu preciso, Zulmira. Por enquanto, eu preciso." Zulmira não entendeu o por enquanto. Guardou. Rogério apareceu na porta da casa dos fundos. Ficou parado. Tonho estava ao lado dele com os braços cruzados. Nenhum dos 2 foi até o carro. Nenhum dos 2 disse tchau. Rogério engoliu seco e entrou de volta. Tonho ficou olhando até o carro sumir na poeira da estrada. Cássio não veio. Mandou mensagem dizendo que estava resolvendo uma entrega. Nilda, a esposa de Rogério, apareceu na janela da casa dos fundos e ficou olhando até o carro sair. Depois fechou a cortina e foi fazer café. O café ficou forte demais. Ninguém tomou. A viagem até Palmas durou 4 horas. Márcio dirigiu com o rádio ligado numa estação de notícias.
Elvira foi no banco de trás. Não pediu para ir na frente. Não pediu para parar. Não pediu nada. Olhou pela janela o cerrado passando, o capim dourado, as veredas, os cupinzeiros que pareciam sentinelas. Conhecia aquela estrada de cor, cada curva, cada ponte, cada posto de gasolina abandonado. Tinha feito aquele caminho uma vez só, quando Márcio nasceu com complicação e precisou ir para o hospital da cidade. 48 anos atrás. Voltou no mesmo dia. Agora ia e talvez não voltasse. O asilo ficava num bairro de Palmas, que não era centro nem periferia. Um prédio de 2 andares com muro bege e portão de ferro. Na recepção, um quadro com flores artificiais e um relógio de parede que atrasava 8 minutos. O corredor cheirava a desinfetante e a comida requentada. O quarto de Elvira era o 14. Uma cama de solteiro com grade lateral. Um armário de aço cinza. Uma cadeira de plástico branca. Uma janela que dava para um estacionamento. Elvira colocou a mala em cima da cama, abriu, tirou a foto do casamento e encostou no armário. Antenor ficou olhando para ela com a mesma cara séria de 50 anos atrás. Chegamos, seu Antenor, ela disse. Para ninguém. Na primeira semana, Elvira não reclamou de nada. Comeu a comida sem sal. Tomou o remédio que não precisava. Dormiu às 8 porque as luzes apagavam às 8. Acordou às 5 porque sempre acordou às 5. Ficou sentada na cadeira de plástico olhando para o estacionamento enquanto o sol nascia. Uma enfermeira chamada Graça tentou conversa. Perguntou se Elvira tinha filhos. Elvira disse que tinha 3. Graça perguntou se eles visitavam. Ainda não, Elvira respondeu. Graça não insistiu. Já tinha visto aquela resposta antes. Em 23 anos de trabalho no asilo, ainda não era a frase mais comum e a mais mentirosa. Os que diziam ainda não sabiam que a resposta certa era nunca, mas a boca se recusava a formar a palavra. Ainda não virou a resposta padrão pelas 3 semanas seguintes. Márcio não apareceu. Ligava toda sexta à tarde. Perguntava se estava tudo bem. Desligava em menos de 2 minutos. Cássio ligou uma vez. Perguntou se o quarto era bom. Elvira disse que era. Cássio disse que ia visitar logo. Não visitou. Rogério não ligou. Não porque não se importava, porque não conseguia. Tonho contou depois que o pai ficou 3 dias sem falar direito, depois que a mãe saiu. Ia pro curral de madrugada, voltava de noite. Não jantava. Nilda deixava o prato pronto na mesa e encontrava intocado de manhã. No 4º dia, Rogério sentou na varanda da casa grande, a mesma varanda do almoço, e ficou olhando para o lugar vazio onde a mãe sentava. Ficou ali até escurecer. Tonho levou café para ele. Rogério segurou a caneca, mas não bebeu. Pai, a gente pode trazer ela de volta. Com que direito, Tonho? A casa é do Márcio agora. A terra é do Márcio. A terra é da avó. Rogério olhou para o filho. Não entendeu. Tonho também não sabia explicar. Era mais um pressentimento do que uma certeza. O tipo de coisa que se sente quando se vive a vida inteira num lugar e se conhece cada canto, cada papel, cada gaveta. Quem visitou foi Zulmira. Primeira visita. 18 dias depois que Elvira saiu da fazenda. Zulmira pegou o ônibus das 5 da manhã na rodoviária da cidade. 3 horas e meia de estrada. Chegou em Palmas com o vestido amassado e um pote de doce de leite na bolsa. Elvira estava sentada no refeitório. O doce de leite foi a primeira coisa que ela comeu com vontade desde que chegou. Comeu com colher, devagar, lambendo o lábio inferior entre uma colherada e outra. Zulmira assistiu e tentou não chorar. Como a senhora tá, Elvira? Tô aqui. E lá na fazenda? Lá eu não sei. Ninguém me conta, Zulmira contou. Contou que Márcio já tinha mandado um agrimensor medir a terra. Que o homem chegou com trena e estaca, fincou bandeira nos limites e Tonho arrancou as estacas de noite.
que Rogério quase brigou com o agrimensor e Nilda teve que segurar ele pelo braço, que Cássio apareceu um sábado, assinou uns papéis que Márcio trouxe e foi embora antes do almoço. Elvira ouviu tudo sem expressão. Quando Zulmira terminou, Elvira olhou pela janela do refeitório. A janela dava para um muro e disse: Zulmira, eu preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Vai no cartório do Valdomiro, na rua de trás da praça. Pede a matrícula do lote 47, comarca de Natividade. Zulmira franziu a testa. Matrícula de terra? De terra. Lote 47. Pede a certidão atualizada. Diz que é para Elvira Gonçalves de Souza. Mas para quê, Elvira? Elvira pegou mais uma colherada de doce de leite. Engoliu devagar. Limpou o canto da boca com o dedo. Pede, Zulmira. Depois a senhora entende. Zulmira pegou o ônibus de volta naquele mesmo dia. Chegou na cidade às 10 da noite. Não dormiu. Ficou sentada na cozinha dela com a luz acesa, pensando no que Elvira pediu. Na quinta-feira seguinte, Zulmira foi ao cartório. O cartório do Valdomiro funcionava numa casa antiga na rua de trás da praça, com chão de taco e ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. Valdomiro já tinha morrido fazia 10 anos, mas todo mundo ainda chamava o cartório pelo nome dele. Quem mandava agora era o genro, um sujeito chamado Hélio, de óculos redondo e paciência de santo. Lote 47, comarca de Natividade, Zulmira disse. Hélio foi para o computador, digitou, esperou. A impressora rangeu e cuspiu 2 folhas. Zulmira leu a primeira linha da certidão, leu de novo. Leu uma terceira vez, devagar, passando o dedo por baixo de cada palavra como se estivesse aprendendo a ler de novo. O nome no registro era Elvira Gonçalves de Souza. A fazenda inteira, 120 hectares. Casa, pasto, curral, poço, tudo, no nome de Elvira. Nunca tinha sido transferido, nunca tinha sido inventariado. Antenor morreu e ninguém mexeu na escritura porque ninguém sabia, ou ninguém se importou em verificar. Os filhos estavam dividindo uma terra que não era deles. Zulmira dobrou a certidão, colocou dentro da bolsa. As mãos tremiam. Hélio olhou por cima dos óculos. Tudo certo, dona Zulmira. Tudo certo, Hélio. Saiu do cartório com o passo mais rápido do que entrou. Enquanto Zulmira descobria a verdade no cartório, Sônia estava numa cafeteria em Palmas, com o celular na mesa e um homem do outro lado. O homem se chamava Walter, comprador de soja. Boné de marca, camisa polo, cinto largo. O tipo de homem que media a terra em hectares e gente em utilidade. 60 hectares, Sônia disse. A parte do Márcio, ele assina quando estiver tudo certo. E os outros 2? Os outros 2 não me interessam. O Márcio quer vender a parte dele e pagar o asilo com o rendimento. E a velha, ela assina? Sônia tomou um gole do café, limpou o batom do copo com o dedo. A velha não precisa assinar nada. Inventário resolve. Walter tirou uma caneta do bolso. Anotou algo num guardanapo. Empurrou para Sônia. Faço por esse valor. Abaixo disso não vale a viagem. Sônia olhou o número, guardou o guardanapo na bolsa. Sorriu do mesmo jeito que sorriu para Elvira naquele domingo na varanda. Eu ligo pro senhor na semana que vem. Sônia saiu da cafeteria e ligou para Márcio do estacionamento. Não contou do Walter, não contou do valor. Disse que tinha ido ao salão e que voltava para casa às 6. Márcio não perguntou mais nada. Nunca perguntava. O guardanapo com o número ficou na bolsa de Sônia, do lado do batom e do celular. 3 objetos. Os 3 escondiam alguma coisa. Naquele mesmo dia, às 4 da tarde, Elvira estava sentada na cadeira de plástico do quarto 14. A foto de Antenor encostada no armário. O estacionamento vazio lá embaixo. Enfermeira Graça passou na porta. Parou. Dona Elvira, a senhora não quer descer? Tem televisão na sala. Não, obrigada. Não veio ninguém hoje?
Elvira olhou para Graça. Olhou com os mesmos olhos que olhava para as mães quando o parto demorava mais do que devia, sem medo, sem pressa, sem mentira. Ainda não. Graça foi embora. Elvira ficou. O sol desceu atrás do muro do estacionamento. As sombras cobriram o quarto 14. Elvira não acendeu a luz. Ficou sentada no escuro com as mãos no colo. Mãos que trouxeram 47 pessoas ao mundo. Mãos que agora não tinham nada para segurar. Na gaveta do guarda-roupa de Imbuia, a 300 quilômetros dali, o envelope pardo continuava debaixo dos panos. Lacrado. Intocado. Esperando. Assim como Elvira. Zulmira guardou a certidão dentro da Bíblia, entre o livro de Ruth e o de Samuel. Dobrou em 4, alisou com a mão e fechou o livro. A Bíblia ficava na cabeceira da cama, do lado do abajur e do copo d'água. Elvira mandou esperar. Então, Zulmira esperou, mas não dormiu. Ficou 3 noites acordada pensando no nome escrito naquela certidão. Elvira Gonçalves de Souza, 120 hectares. A mulher que estava num quarto de asilo com grade na cama era dona de tudo aquilo. E os filhos não sabiam, ou não queriam saber. Na fazenda, a vida continuava como se Elvira nunca tivesse existido. A horta secou em 10 dias. Ninguém regou. Os pés de cheiro verde encolheram e ficaram marrons. O fogão a lenha da cozinha, aquele que ficava aceso o dia inteiro, que esquentava a casa de madrugada, que perfumava o corredor com cheiro de café e de feijão, estava frio. Nilda tentou acender uma vez. A lenha estava úmida. A fumaça entrou na cozinha e ela desistiu. A casa grande ficou com cheiro de casa vazia. O tipo de cheiro que não é de sujeira nem de abandono. É de ausência. De pessoa que falta. Márcio voltou para Palmas depois de deixar a mãe no asilo. Ligou para Cássio e para Rogério no dia seguinte. Disse que o inventário precisava andar, que já tinha falado com um advogado, que o advogado cobrava um valor fixo mais porcentagem, que se os 3 concordassem, em 90 dias a terra estava dividida e cada um podia fazer o que quisesse. Cássio concordou no mesmo dia. Rogério disse que ia pensar. Pensar era o jeito de Rogério dizer não sem dizer não. Sônia não esperou 90 dias. Sônia não esperava nada. Numa quinta-feira de manhã, um carro branco de cabine dupla entrou pela porteira da fazenda. O motorista era um rapaz de boné. O passageiro era Walter. Boné de marca, camisa polo, o mesmo cinto largo da cafeteria. Desceu do carro, olhando para o pasto como quem olha para a vitrine. Tonho estava consertando a cerca do curral quando ouviu o motor. O som não era de caminhonete velha nem de charrete. Era motor de carro novo. Tonho conhecia cada barulho daquela fazenda. O mugido do gado às 4 da manhã, o rangido da porteira de arame, o estalo seco da madeira quando o sol esquentava o telhado. Motor de carro novo era barulho de fora. Largou o alicate. Limpou as mãos na calça. Foi andando devagar até a porteira. O carro já tinha estacionado na frente da casa grande. Walter estava de pé no terreiro. Olhava para o quintal, para a horta seca, para o pé de manga. Tirou o celular do bolso e tirou uma foto do pasto. "Quem é o senhor?" Tonho perguntou. Parou a 3 metros de distância. O alicate ainda na mão. Walter olhou para ele de cima. O tipo de olhar que mede o tamanho da pessoa pela roupa. "Walter Mendonça. Vim ver a terra." "Ver para quê?" "Para comprar." Tonho não piscou. "Essa terra não está à venda." "Tá sim, 60 hectares, a parte do seu Márcio. A dona Sônia me chamou." Tonho sentiu o sangue subir pelas orelhas. Sônia, a esposa do tio, a mulher do celular e da sandália de couro. A que sorriu para a avó como quem sorri para a visita que já devia ter ido embora. "O senhor pode voltar para o carro." "Rapaz, eu não vim aqui conversar com o peão. Cadê o Márcio?" "O Márcio não mora aqui. E o senhor vai embora." Walter riu. O riso de quem compra terra toda semana e já viu peão com raiva antes. Tirou mais uma foto. Do curral.
do tanque de lavar roupa, da casa grande com a varanda vazia. Tonho deu 2 passos para frente. Não levantou a voz, não levantou o alicate. Ficou parado entre Walter e a casa, ocupando o espaço com o corpo. O senhor pode tirar quantas fotos quiser, mas essa terra tem dona, e a dona não vendeu nada. Walter guardou o celular. Olhou para Tonho como quem olha para obstáculo, não como quem olha para a pessoa. A dona está num asilo, rapaz. Quem decide agora são os filhos. Os filhos não são donos. Inventário resolve. Tonho ficou em silêncio. A mesma frase que Sônia usou na cafeteria. Inventário resolve. Como se a vida de uma mulher de 70 anos coubesse numa frase de 2 palavras. Rogério apareceu na porta da casa dos fundos. Viu o carro. Viu Walter. Viu Tonho parado no meio do terreiro com o alicate na mão e a expressão de quem está segurando alguma coisa pesada por dentro. O que está acontecendo aqui? Walter se apresentou. Estendeu a mão. Rogério não apertou. Quem mandou o senhor aqui? Dona Sônia, esposa do seu Márcio. Ela me trouxe para avaliar 60 hectares. Rogério olhou para o filho. Tonho fez que sim com a cabeça. O que Walter disse era verdade. O Márcio sabe disso? Walter deu de ombros. Isso é entre vocês. Rogério desceu os 3 degraus da varanda. Andou até Walter. Parou perto o bastante para sentir o perfume. O senhor vai embora agora. Essa terra não é do Márcio. Essa terra não é minha. Essa terra é da minha mãe. E enquanto ela estiver viva, ninguém vende um punhado de areia daqui. Foi a primeira vez em semanas que Rogério abriu a boca sobre a mãe. A voz saiu rouca. As mãos tremiam. Nilda apareceu na janela e viu o marido de pé no terreiro, de costas, os ombros levantados, o corpo ocupando um espaço que não ocupava desde que Elvira saiu. Walter não insistiu. Não por respeito, por cálculo. Gente como Walter não desistia. Reagendava. Subiu no carro. O motorista de boné deu ré até a porteira. A poeira subiu e ficou no ar por um tempo. O cheiro de diesel ficou mais. Rogério ficou de pé no terreiro até o barulho do motor sumir. O sol batia na nuca dele. Uma gota de suor desceu pela têmpora. Ele não limpou. Nilda saiu pela porta dos fundos e parou ao lado do marido. Não disse nada. Só ficou ali. Às vezes ficar ali é o bastante. Quando o silêncio voltou, o silêncio bom, o da fazenda, o dos passarinhos e do vento no capim, Tonho se virou para o pai. O senhor disse que a terra é da avó. Eu disse. O senhor sabe disso ou está achando? Rogério esfregou o rosto com as 2 mãos. Tinha olheira funda. Não dormia direito desde o dia do almoço. Eu sei que meu pai nunca passou nada pro meu nome. Nem pro nome do Márcio, nem do Cássio. Meu pai dizia que enquanto ele tivesse vivo, a terra era dele. E quando morreu, ninguém mexeu. Então, a terra é da avó. Rogério não respondeu, mas o silêncio dele agora era diferente. Já não era medo, era vergonha. Vergonha de ter ficado calado naquele domingo. Vergonha de ter deixado a mãe ir embora com uma mala de couro e uma foto de casamento. Vergonha de não ter ligado nenhuma vez. Rogério entrou na casa grande pela primeira vez desde que a mãe saiu. Parou na cozinha. Olhou para o fogão apagado. Passou a mão na chapa fria. A mão que era igual à da mãe, larga, grossa, acostumada a trabalhar. Abriu a geladeira, estava quase vazia. Um pote de manteiga, meio litro de leite, uma vasilha de plástico com sobra de arroz. Elvira nunca deixou aquela geladeira com menos de 5 pratos prontos. Quando Antenor era vivo, tinha comida para uma semana inteira. Depois que ele morreu, Elvira continuou cozinhando a mesma quantidade. Dava o que sobrava para os vizinhos, para os peões, para quem passasse. A cozinha de Elvira era o coração daquela fazenda. Agora, o coração tinha parado. Rogério fechou a geladeira. Saiu. Não disse nada para Nilda. Naquela mesma noite, Tonho ligou para Zulmira.
Dona Zulmira, apareceu um homem aqui querendo comprar a terra. Disse que a tia Sônia mandou. Zulmira ficou em silêncio por 5 segundos. Depois disse: Tonho, vem aqui amanhã cedo, antes do sol. Preciso te mostrar uma coisa. Tonho foi. Chegou na casa de Zulmira quando o céu ainda estava cinza. Zulmira estava na cozinha com café passado e a Bíblia na mesa. Abriu entre Ruth e Samuel. Tirou a certidão dobrada em 4. Lê. Tonho leu, devagar, linha por linha. O nome, o número do lote, a comarca, a metragem, o nome de novo. Elvira Gonçalves de Souza. Tonho encostou na cadeira, passou a mão no rosto, ficou olhando para a certidão como quem olha para mapa de tesouro que estava embaixo do pé a vida inteira. A avó sabe? Ela que me mandou buscar. E ela sabe do homem que veio aqui, da tia Sônia? Ainda não, mas vai saber. Tonho dobrou a certidão de novo, colocou de volta entre as páginas da Bíblia. Dona Zulmira, quando a senhora vai levar isso para ela? Quando ela pedir? E se ela não pedir? Zulmira pegou a caneca de café, tomou um gole. O café já estava frio, mas ela bebeu assim mesmo. Elvira sabe o que está fazendo, Tonho. Sempre soube. A senhora acha que uma mulher que trouxe 47 pessoas ao mundo não sabe a hora certa de fazer uma coisa nascer? Tonho não respondeu. Entendeu. Saiu da casa de Zulmira com o café no estômago e uma certeza no peito. A avó tinha um plano. Sempre teve. O silêncio dela naquele domingo na varanda não era submissão. Era paciência. O tipo de paciência de quem já viu parto difícil, já viu mãe gritar de dor por horas e sabe que a hora certa chega quando chega. Em Palmas, no quarto 14, Elvira acordou às 5 da manhã como sempre. A janela ainda estava escura, o estacionamento vazio, o corredor do asilo em silêncio. Elvira sentou na cama. Olhou para a foto de Antenor no armário. O rosto sério, os ombros magros, a gravata torta do casamento. Tá quase, seu Antenor, ela disse baixo. Tá quase. Às 8 da manhã, a enfermeira Graça bateu na porta do quarto 14 com um recado. Dona Elvira, tem uma ligação para a senhora. Uma tal de Zulmira. Elvira se levantou da cadeira de plástico. Devagar. Apoiou a mão na parede. Caminhou até o corredor onde ficava o telefone. Atendeu. Zulmira. Elvira. Eu fui no cartório. Eu sei de tudo. Silêncio. 3 segundos. 4. E o envelope, Zulmira? A senhora pegou o envelope? Ainda não. A senhora quer que eu pegue? Elvira olhou pelo corredor do asilo. Uma fileira de portas fechadas. Um chão de cerâmica cinza. Um cheiro de café fraco. Pega. Tá na segunda gaveta do guarda-roupa do meu quarto. Debaixo dos panos. Enrolado numa fronha branca. E depois? Depois a senhora traz para mim. Junto com a certidão. Zulmira respirou fundo do outro lado da linha. Elvira, tem mais uma coisa. Apareceu um homem na fazenda querendo comprar a terra. A Sônia mandou. 60 hectares. O silêncio de Elvira durou 6 segundos. Quando voltou a falar, a voz estava igual. Sem raiva, sem surpresa, sem pressa. Zulmira, pega o envelope. Traz ele e a certidão. E vem no sábado. No sábado eu tô aí. E Zulmira. Sim, leva o Tonho. Zulmira entendeu. Elvira não queria só a certidão e o envelope. Queria o neto. O único que disse, eu não assino, quando todo mundo ficou calado. O único que arrancou as estacas do agrimensor de noite. O único que ficou olhando o carro sumir na poeira quando ela foi embora. Eu levo, Elvira. Pode deixar. Elvira desligou. Voltou para o quarto 14. Sentou na cadeira de plástico. Olhou para o estacionamento vazio. Pela primeira vez em semanas, as mãos de Elvira não estavam paradas no colo. Os dedos se moviam, devagar, abrindo e fechando, como quem se prepara para segurar alguma coisa. Zulmira e Tonho
chegaram ao asilo no sábado às 9 da manhã. Tonho dirigiu a caminhonete velha de Rogério, a mesma que usava para levar ração para o gado. O banco do passageiro cheirava a capim e diesel. Zulmira foi o caminho inteiro com a bolsa no colo. Dentro da bolsa, a certidão dobrada em 4 e o envelope pardo que tinha tirado da gaveta do guarda-roupa na véspera. Pegar o envelope foi simples. Ninguém trancava a casa grande. Zulmira entrou pela porta da cozinha, foi até o quarto, abriu a segunda gaveta, encontrou a fronha branca. O envelope estava ali, exatamente onde Elvira disse, grosso, lacrado com fita adesiva amarelada. Zulmira não abriu. Não era dela para abrir. Elvira esperava na recepção, sentada na cadeira de plástico com a mala de couro no chão ao lado. Vestido de algodão limpo, cabelo preso, as mãos no colo. Quando viu Tonho entrar pela porta, os olhos dela mudaram. Não sorriu. Elvira não sorria fácil, mas os olhos ficaram úmidos por 1 segundo. 1 segundo só. Vó. Tonho. Tonho se abaixou e abraçou a avó. Elvira segurou a nuca dele com a mesma mão que segurava a cabeça de recém-nascido, a pressão certa, firme o bastante para dizer o que a boca não dizia. Zulmira tirou o envelope da bolsa, entregou junto com a certidão. Elvira segurou os 2 documentos, olhou para o envelope por um tempo, passou o polegar na fita adesiva amarelada. Antenor deixou isso para mim antes de morrer, ela disse. Pediu para eu abrir quando precisasse. Eu guardei 6 anos. Achei que nunca ia precisar. Rasgou a fita. Abriu o envelope. Dentro havia 2 folhas. A primeira era a procuração original da compra da terra, datada de 1978, com o nome de Elvira e de Antenor, os 2 assinando como compradores. A segunda era uma carta, escrita à mão. Letra de Antenor, miúda, inclinada para a direita, apertada como se a folha fosse pouca para o que queria dizer. Elvira leu em silêncio. Os olhos se moviam devagar por cada linha. Zulmira e Tonho ficaram em pé, esperando. Quando terminou, Elvira dobrou a carta. Guardou no bolso do vestido. Não leu em voz alta, não mostrou. O que Antenor escreveu era entre os 2, mas disse uma coisa. Seu Antenor escreveu que a terra é minha, que eu paguei metade com o dinheiro dos partos, que ele nunca transferiu porque a terra era nossa, e ele confiava em mim para decidir o que fazer quando ele se fosse. Elvira se levantou, pegou a mala. Vamos embora. Enfermeira Graça apareceu no corredor. Viu Elvira com a mala na mão e 2 pessoas ao lado. Dona Elvira, a senhora vai sair? Vou para casa, Graça. Mas o seu filho, o Márcio, ele sabe. Elvira olhou para a enfermeira com os mesmos olhos de sempre. Meu filho me trouxe aqui. Quem está me levando embora sou eu. Graça não tentou impedir. Elvira nunca foi internada, não era paciente. Era hóspede, o tipo de hóspede que paga e sai quando quer. Tonho colocou a mala na caçamba da caminhonete. Abriu a porta do passageiro para a avó. Elvira subiu. Zulmira foi no banco de trás, espremida entre a bolsa e um saco de ração que Tonho esqueceu de tirar. A viagem de volta durou 4 horas. Elvira foi em silêncio a maior parte do caminho. Olhou pela janela, o cerrado passando, os mesmos cupinzeiros, as mesmas veredas, os mesmos postos abandonados. Mas agora a estrada ia para casa. Na altura de Natividade, quando o asfalto acabou e começou a terra vermelha, Elvira encostou a mão no vidro da janela. Cheiro de terra, ela disse. Para ninguém em particular. Chegaram na fazenda às 2 da tarde, domingo, dia de almoço. Elvira pediu para Tonho não avisar ninguém, não ligou para Márcio, não mandou mensagem para o Cássio, não avisou Rogério. Pediu para Zulmira uma coisa só. Faz o almoço, Zulmira. Feijão tropeiro, arroz, couve, torresmo, igual ao outro domingo. Zulmira entendeu. Foi para a cozinha. Acendeu o fogão a lenha. A lenha estava seca dessa vez. O fogo pegou rápido. Em 20 minutos, a cozinha cheirava a feijão. Em 40, a casa inteira.
Nilda sentiu o cheiro da casa dos fundos. Saiu pela porta e parou no terreiro. Olhou para a casa grande. A fumaça saía pela chaminé pela primeira vez em semanas. Nilda chamou Rogério. Rogério veio, viu a fumaça, viu a caminhonete dele estacionada na frente, viu a porta da cozinha aberta. Entrou devagar. Encontrou a mãe sentada na ponta da mesa, o mesmo lugar de sempre, o pano de prato no ombro, o prato na frente, a colher do feijão tropeiro na mão esquerda. Rogério parou na porta. A mandíbula travou, os olhos encheram, não disse nada, sentou na mesa. Nilda sentou do lado dele. Tonho ligou para o Cássio, disse que o almoço estava pronto na fazenda. Cássio estranhou, mas veio. Chegou 1 hora depois com a camisa de sempre e a cara de quem não entende o que está acontecendo. Quando entrou na cozinha e viu a mãe, parou. Abriu a boca. Fechou. Sentou. Márcio foi o último. Tonho ligou e disse que tinha um assunto da fazenda para resolver. Márcio dirigiu de palmas, resmungando no telefone com Sônia. Chegou às 5 da tarde, entrou pela varanda e viu a mesa posta. Viu os irmãos sentados, viu a mãe na ponta. Parou. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Elvira não respondeu na hora. Esperou Márcio sentar. Sônia entrou atrás com a mesma sandália de couro e parou na porta quando viu Elvira. Não sentou. Ficou encostada no batente. Quando todo mundo estava na mesa, Rogério, Nilda, Tonho, Cássio, Márcio, Sônia, Zulmira, Elvira colocou a certidão na mesa, aberta, virada para cima. O nome legível a 2 metros de distância. Elvira Gonçalves de Souza, lote 47, comarca de Natividade, 120 hectares. Essa fazenda é minha, Elvira disse. A voz saiu baixa, firme, sem raiva, sem pressa. A voz de quem está dizendo a coisa mais óbvia do mundo. Sempre foi. Antenor comprou com o meu dinheiro e o dele. A escritura nunca saiu do meu nome, nunca precisou. Márcio olhou para a certidão, olhou para a mãe, olhou para os irmãos. Isso não muda nada. O inventário é da terra do seu pai. A terra do seu pai está no meu nome. Enquanto eu estiver viva, não existe inventário. Silêncio. Cássio olhava para o prato vazio. Rogério olhava para a mãe com os olhos vermelhos. Sônia olhava para o celular como se o celular pudesse resolver alguma coisa. Elvira colocou a procuração de 1978 em cima da certidão. 2 documentos na mesa. 48 anos de história em 2 folhas de papel. Eu não vim aqui para brigar com vocês. Não vim para tirar nada de ninguém. Essa terra é minha e eu decido o que fazer com ela. Márcio abriu a boca. Elvira continuou. A terra fica com o Tonho. Tonho, que estava de pé encostado no pilar da varanda, o mesmo pilar do primeiro domingo, levantou a cabeça. Não esperava. Tonho é o único que ficou, Elvira disse. Ficou na fazenda. Ficou com o pai. Ficou comigo quando ninguém ficou. Arrancou as estacas do agrimensor. Diz que não assinava. Parou o homem que veio comprar o que não era dele. Elvira olhou para Sônia quando disse a última frase. Sônia desviou o olhar. Guardou o celular na bolsa. Rogério pode morar na casa dos fundos enquanto quiser. Cássio tem a vida dele. Márcio tem a vida dele. Márcio se levantou. A cadeira arranhou o piso. A senhora não pode fazer isso. Elvira olhou para ele. O mesmo olhar de quando ele mentia sobre a lição. Firme, sem raiva, sem surpresa, sem tristeza. Eu posso, Márcio. Eu sempre pude. Eu só estava esperando para ver quem se importava comigo e quem se importava com a terra. Márcio ficou de pé. Olhou para Sônia. Sônia já estava na porta. Márcio saiu pela varanda sem dizer mais nada. O carro dele ligou 2 minutos depois. A poeira subiu na estrada. Cássio ficou mais um tempo. Mexeu no prato vazio. Olhou para a mãe. Não pediu desculpa. Não disse nada. Levantou, beijou o topo da cabeça de Elvira, o mesmo beijo que Márcio dava, mas com mais peso, e saiu. Rogério não saiu.
Rogério encostou a testa na mesa e chorou. Chorou como não chorava desde que o pai morreu. Nilda colocou a mão nas costas dele. Tonho sentou do lado do pai. Elvira ficou na ponta da mesa, olhando, esperando o choro passar. Quando Rogério levantou a cabeça e enxugou o rosto com a manga da camisa, Elvira disse: "Vai lavar o rosto, filho. O café tá passando." Zulmira estava na cozinha. O fogão a lenha crepitava. A chaleira assobiava. O cheiro de café tomou a casa. O mesmo cheiro que tomava todos os dias quando Elvira estava ali. Mais tarde, quando a noite caiu e todo mundo tinha ido embora ou dormido, Elvira saiu pela porta da cozinha. Andou até o meio do terreiro. Ficou parada olhando para o pasto escuro, para o céu cheio de estrela, para a estrada de terra que levava até a cidade. Tirou a carta de Antenor do bolso do vestido. Não releu. Segurou contra o peito com as duas mãos. O fogão a lenha continuava aceso, como sempre esteve.